Olá, seja muito bem-vinda ao canal Viva Bem na Menopausa. Aqui nós discutimos maneiras de tratar o seu climatério ou menopausa de uma maneira natural. Meu nome é Juliana, eu sou nutricionista e hoje o assunto é imunidade. Mas antes, já curte esse vídeo e se inscreva aqui em nosso canal. A menopausa é um processo biológico que acontece na vida das mulheres, onde os ovários acabam encerrando as suas atividades, ou seja, a fábrica que você tinha de produzir uma nova vida se fechou. E isso acontece porque a quantidade que você tinha disponível de óvulos no seu corpo, para que isso acontecesse, se esgotou. E é nesse período que você pode passar por alguns sintomas que são muito desconfortáveis devido à queda desses hormônios nesse momento, o que pode então piorar muito a sua qualidade de vida. Mas eu quero te dar uma boa notícia. É possível sim que você mantenha a sua qualidade de vida depois dos 45 anos e se livre dos sintomas da menopausa. Deixa eu te explicar então como que funciona o sistema imunológico da mulher durante o período da menopausa. Então, com o esgotamento dos óvulos que acontece nesse momento, acaba se diminuindo a produção de alguns hormônios que são estimuladores do sistema imune, deixando então com que a mulher tenha uma maior predisposição ao desenvolvimento tanto de doenças infecciosas como de doenças inflamatórias nesse período. O sistema imunológico acaba funcionando como um verdadeiro cão de guarda para o nosso corpo. Ele fica muito bem atento a tudo o que está acontecendo. E se de repente ele vir a farejar alguma coisa que esteja fora do controle, como por exemplo, o aparecimento de alguma bactéria, de algum vírus ou de algum parasita intruso, ele vai agir de uma maneira muito rápida para expulsar esse agente agressor. O seu sistema imunológico não é apenas uma célula ou uma substância, e sim uma grande união de glóbulos brancos, de anticorpos e tecidos e outros soldados que acabam criando um verdadeiro exército de proteção. A gente vai perceber que esse exército está comprometido quando o organismo começa então a dar alguns sinais indicando que as suas defesas, ou seja, o seu sistema imunológico está baixo e que ele não está sendo capaz então de combater aqueles agentes agressores, então como os vírus, as bactérias, o que pode fazer então com que você fique doente com muito mais frequência. Quando a sua defesa, ou seja, a sua imunidade está baixa, podem também surgir alguns sinais e sintomas. Sabe quando você tem uma infecção? Eu quero te dar o exemplo então da infecção urinária que acaba sendo mais comum nesse momento. Você mal acabou de se recuperar de uma e novamente tem outra lá dando sinais? Então, essas são as infecções recorrentes, ou seja, elas não levam muito tempo para se manifestarem de novo no seu corpo. Elas podem então ser indícios de doenças oportunistas que vão afetar o sistema imunológico. E entre essas doenças mais comuns estão as infecções que afetam o trato urinário, são as herpes, as amidalites e até mesmo a candidíase. Um outro sinal de fragilidade do sistema imunológico são aquelas doenças que demoram muito para passar ou se elas se agravam de uma maneira muito fácil, como por exemplo a gripe. Sinais de febre frequente e calafrios também indicam oscilações na sua imunidade. Isso porque o nosso cérebro trabalha para manter os nossos órgãos em perfeito funcionamento a uma temperatura aproximada de 37 graus. Quando essa temperatura sobe, já demonstra que algum agente externo foi identificado e que o nosso sistema imune está fazendo todo o esforço para eliminar aquele tipo de ameaça. A febre, então, é um sinal de que o nosso corpo está reagindo. É importante, então, acompanhar a variação e a frequência dessas elevações de temperatura do nosso corpo, que vão ajudar a identificar, então, os problemas com a imunidade. Outro sintoma também é o cansaço excessivo. A fadiga também pode estar associada a várias outras causas, mas é importante que você observe que mesmo após você ter um bom período de sono, se você ainda tiver dificuldades de recuperar o seu bem-estar e se livrar do seu cansaço físico e mental, isso pode então caracterizar uma redução dos níveis de defesa do seu organismo.
Outra questão é a queda acentuada do cabelo, por ser também um problema comum, nem sempre é levado a sério. Então, isso também pode ser um sinal que pode indicar tanto os problemas de variação hormonal, como acontece no período da menopausa, assim como a deficiência de nutrientes na nossa alimentação e, por sua vez, pode acabar enfraquecendo o sistema imunológico. Mas e aí, então, o que nós podemos fazer para melhorar a nossa imunidade? Adotar então algumas medidas, como manter um estilo de vida saudável, é uma das melhores estratégias para a gente manter o nosso sistema natural de defesa do corpo sempre muito forte e eficiente. Um ponto super importante então é o tabagismo. É recomendado então que você não fume. É necessário que você venha a repensar aquele cigarro diário se você quer melhorar o seu sistema imunológico. O tabagismo surge como um dos inimigos das defesas do nosso corpo e causa aos fumantes uma chance bem maior de adoecer quando comparado àqueles que não são fumantes, tornando-os então muito mais vulneráveis ao desenvolvimento de doenças infecciosas. Praticar exercícios físicos de maneira leve ou moderada também é uma forma de regular o nosso sistema imunológico. As pesquisas mostram que os exercícios físicos acabam promovendo uma alteração no equilíbrio do nosso organismo. Quando o exercício físico tem uma intensidade moderada, ou seja, aquela que não causa exaustão, há um aumento nas células de defesa do nosso sistema imune e, como consequência, as pessoas que praticam as atividades físicas de uma maneira regular têm uma menor incidência de desenvolvimento de infecções bacterianas, como, por exemplo, sinusite, conjuntivite, a sífilis, e uma menor incidência também de infecções virais, como a gripe, o sarampo e a hepatite A. Dormir bem também é um fator crucial para a defesa do seu organismo, pois é durante o sono que a imunidade acaba se refazendo. Uma sequência de noites mal dormidas acaba sendo um dos principais vilões na queda da imunidade. Quando se dorme bem, o nosso corpo acorda revigorado e pronto para aquele dia que está surgindo. Já quando não dormimos bem, o cansaço acaba persistindo e o estresse pode ser intenso no dia seguinte, afetando ainda mais o sistema imunológico. Evitar o estresse também tem um impacto na sua imunidade, porque o estresse acaba impedindo o funcionamento ideal de alguns tipos de glóbulos brancos, diminuindo então a eficiência do nosso sistema imunológico. Ou seja, se você vivencia muitas situações de estresse no dia a dia, no seu cotidiano, acaba te deixando muito menos protegido contra doenças como gripes, resfriado e muitas outras. O cortisol, que é o hormônio que regula o estresse, acaba atuando na inibição do sistema de defesa do organismo, além também dele estar relacionado com complicações cardiovasculares. Com o estresse constante, o corpo passa a produzir mais cortisol e ele produzindo em uma grande quantidade faz com que o próprio organismo relaxe as suas defesas. E a consequência disso é a dificuldade da resposta do sistema imunológico. Vale a pena te lembrar que todos esses hábitos devem ser seguidos por todos os dias ao longo da sua vida, não somente em momentos em que você se encontra doente ou com facilidade para adoecer. E para que você possa aumentar a sua imunidade e fortalecer o seu sistema imunológico, prevenindo o desenvolvimento de algumas doenças e ajudar o seu corpo a reagir àquelas que já se manifestaram, é importante que você consuma alimentos ricos em vitaminas e minerais. E agora então eu quero te falar sobre 5 nutrientes que vão te ajudar a aumentar a defesa do seu sistema imunológico e ter uma melhor qualidade de vida após os 45 anos e se livrar dos sintomas da menopausa. E o primeiro deles é o ômega 3. O ômega 3 então está presente na membrana de todas as células. O que é essa membrana? É uma capinha que vai revestir as nossas células. E sabe quantas células o corpo humano possui? Cerca de 40 trilhões. Além do ômega 3 estar presente, então, na composição da membrana celular, ele acaba interferindo na função das células que compõem a imunidade. De todas elas, então, sem nenhum tipo de exceção, desde os macrófagos, os neutrófilos, os linfócitos, entre outras. O ômega 3 faz com que as células da imunidade desempenhem a função de combater a inflamação para proteger o local atingido, sendo então caracterizada como uma ação anti-inflamatória, ou seja,
quando esse agente agressor foi combatido, as células então precisam parar de inflamar e voltar ao equilíbrio que o corpo estava antes daquele intruso, então definitivamente atacar. Se não acontecer isso, as células ficam ali machucando os nossos tecidos, exatamente como acontece nas doenças autoimunes. O ômega 3 também diminui a produção de algumas substâncias inflamatórias de um outro tipo de gordura, que é o ômega 6. O ômega 6 também tem a sua importância para o nosso organismo, para o nosso metabolismo, mas ele é facilmente encontrado em óleo de cozinha, em alimentos de origem animal, em alimentos processados, que são muito comuns à nossa cultura alimentar. Então, dessa forma, naturalmente, as pessoas acabam consumindo o ômega 6 em excesso, e isso acaba sendo um problema para o nosso organismo, porque o nosso corpo fica em um estado de inflamação constante, propício então ao desenvolvimento de várias doenças. Sendo assim, o ômega 3 ele é bom para reduzir a concentração de ômega 6 no nosso metabolismo. O segundo nutriente importante então é a vitamina C. Ela acaba aumentando a produção de leucócitos, que são conhecidos como os glóbulos brancos. Esses glóbulos acabam atuando na defesa do organismo contra agentes externos, contra agentes estranhos ao nosso corpo, como por exemplo os vírus e as bactérias. A vitamina C então deve ser consumida diariamente, uma vez que ela não se acumula no nosso organismo. E ela também pode ser encontrada em qualquer tipo de vegetal, mas alguns deles apresentam doses maiores do que os outros. Bons exemplos de alimentos fontes de vitamina C são os alimentos cítricos, como por exemplo a goiaba e o limão. E o terceiro nutriente importante para a imunidade é o zinco. O zinco acaba sendo necessário para o desenvolvimento e comunicação entre as células do sistema imunológico, e ele desempenha um papel muito importante na resposta inflamatória. Ele também vai proteger as barreiras dos tecidos do nosso corpo, ajudando a prevenir a entrada de agentes estranhos e causadores de infecção. A deficiência desse nutriente acaba afetando significativamente a capacidade do seu sistema imunológico funcionar de maneira adequada, podendo resultar então em um aumento de risco de infecções e doenças. Os alimentos ricos em zinco incluem as carnes, os ovos e as nozes. O quarto nutriente importante para a imunidade então é o selênio. O selênio é um mineral que atua como um potente antioxidante dentro do nosso organismo. Os antioxidantes, então, são substâncias que são capazes de atrasar ou até mesmo inibir a decomposição das células, protegendo elas da formação dos radicais livres. Os radicais livres vão ser moléculas que são liberadas pelo processo de metabolismo do nosso corpo, que podem causar, então, doenças, envelhecimento e até a morte das células. O alimento que nós temos mais ricos em selênio é a castanha do Brasil ou a castanha do Pará. O quinto e último nutriente desse vídeo que é importante para a imunidade, então, são os probióticos. Um evento clássico dos probióticos é de deixar o nosso sistema de defesa muito mais afiado. Os probióticos, então, são bactérias do bem, que quando consumidas em quantidades adequadas, acabam contribuindo para a melhor absorção dos nutrientes que consumimos e acabam impedindo o crescimento de bactérias do mal, que podem, então, causar enfermidades no nosso corpo. Esse acaba sendo um grande benefício, já que o intestino também é o maior órgão de defesa do nosso organismo. Então, manter o equilíbrio entre esses micro-organismos acaba significando uma melhora da imunidade do organismo como um todo. Alguns exemplos, então, de alimentos que contêm os probióticos são os leites fermentados, o iogurte natural e alguns tipos de queijos também, como por exemplo o queijo cottage e o kefir. Agora que você já sabe como melhorar a sua imunidade, me conte aqui o que você já faz. E se você também tem alguma sugestão de conteúdo, coloque aqui para mim nos comentários que eu vou querer saber. Então a gente se encontra no próximo vídeo e até mais! Desejo então que você viva bem na menopausa. Tchau, tchau!